muito boa tarde mais uma vez a quem chegou agora, quem foi almoçar e veio, espero que tenham almoçado bem, porque a tarde ainda é longa, ainda temos muito trabalho para fazer. E já de seguida vamos ter uma mesa que fala sobre capital humano da saúde, como reter os profissionais de saúde. Eu acho que esta é outra daquelas perguntas, porque isto é uma pergunta, tem uma pergunta, não tem, mas é como obter, portanto acaba por ser, como reter, portanto acaba por ser uma pergunta. E esta é daquelas perguntas de $1 milhão, ou 2 milhões de dólares, ou 5 milhões de dólares. Eu não sei se a mesa seguinte vai conseguir responder a isto, mas esperemos que sim, vamos esperar que sim. Para esta mesa, como sempre, eu vou apresentar a moderadora e depois a moderadora irá apresentar, chamo toda a gente para a mesa e depois a moderadora vai apresentar os restantes elementos. Como moderadora nesta mesa temos uma pessoa muito conhecida no setor da saúde desde há muitos anos, que foi bastonária da Ordem dos Enfermeiros entre 2004 e 2011, a enfermeira, a professora Maria Augusta de Sousa. Conta com 50 anos de carreira como enfermeira, começou a trabalhar no Hospital de São José aos 21 anos, verdade, e especializou-se em saúde mental e psiquiatria, duas áreas tão importantes e sobre as quais já falámos esta manhã. Foi ainda coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros da Zona Sul e, após 1998, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, período durante o qual trabalhou para a integração do ensino da enfermagem no ensino superior. Professora Maria Augusta de Sousa, é um gosto recebê-la e uma grande salva de palmas para a senhora. Com a professora Maria Augusta de Sousa vão estar nesta mesa a professora Generosa do Nascimento, que eu chamo também para a mesa, não a vou apresentar porque isso cabe à nossa moderadora deste painel, e também o Dr. Vítor Ramos, que também todos conhecemos e muito bem. Uma salva de palmas para vocês, ficam entregues e muito bem entregues. Então, muito boa tarde a todos. Vamos ver se conseguimos cumprir o tempo, na verdade, não é? Eu cumprimento a toda a gente, todos os presentes na sala e, de uma forma particular, como devem calcular, quem se dispôs a tirar este tempo e este espaço para connosco refletir uma questão que é uma questão central, que é o capital humano, como é que reter os profissionais de saúde. É como dizia a Marina, é de 10 milhões, não é de 5 milhões, é de 10 milhões, não é? Mas seja como for, de certeza absoluta que vamos ter aqui neste painel, com estas duas intervenções, com estes dois contributos, seguramente a possibilidade de pensarmos, e pensarmos sobretudo, que instrumentos é que deveríamos implementar, que coisas é que deviam ser transformadas de forma a garantir que o futuro possa ser diferente do que é hoje. Aliás, esta mesa e os objetivos deste painel enquadram-se nos objetivos gerais deste Congresso e, portanto, onde está claro que um dos objetivos deste Congresso é permitir pensar estrategicamente naquilo que é importante realizar e desenvolver, e esta é uma área, que é um pilar importante naquilo que é essencial para garantir, reforçar, transformar e garantir que o SNS possa responder cada vez mais àquilo que são as necessidades dos nossos cidadãos e que só pode acontecer com profissionais dedicados, motivados, que não saltem de sítio para sítio, que se faça frente àquilo que tem sido ultimamente o contribuído para muito do que se está a passar com dificuldades acrescidas e que tem a ver com o absentismo, tem a ver com a concorrência com o privado, que retira profissionais do SNS e que vão efetivamente reforçar o setor privado, desmantelando equipas, e sem equipas não há capacidade de resposta integrada dos cuidados e, portanto, e é neste quadro que nós vamos ter aqui a professora Generosa do Nascimento, que é professora do ISCTE
e coordenadora de várias unidades curriculares, é diretora do Executivo Master em Gestão de Serviços de Saúde, da pós-graduação em Gestão para Profissionais de Saúde e do Executivo Master em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança no ISCTE Executive Education. A professora Generosa é doutorada em Gestão, com especialização em Recursos Humanos e Comportamento Organizacional. Portanto, tem aqui uma componente muito importante para o que vamos aqui discutir. É mestre em Gestão de Empresas pelo ISCTE, exerceu funções de diretora-geral vogal não executiva e assessora de vários conselhos de administração, nas várias áreas de gestão estratégica, gestão de pessoas, em organizações de vários setores de atividade, incluindo o setor da saúde. Foi consultora na área das organizações sem fins lucrativos, públicas e privadas. É autora de artigos e capítulos de livros nas suas áreas de especialidade. E já agora também trabalhou comigo. Fez um trabalho importantíssimo quando estávamos na Ordem e que lhe pedimos a sua ajuda no que diz respeito à reorganização dos recursos humanos da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, muito gosto em tê-la aqui. Tá bom? Muito obrigada. E passo de imediato a palavra porque a gente tem que cumprir o horário. Está bem? Então vamos aqui, 15 minutos cada um. Está certo? Muito boa tarde. Vamos, em primeiro lugar, quero cumprimentar a direção aqui da APA, a direção do Congresso, aqui os meus colegas de painel e amigos, um prazer, e quero-vos cumprimentar a todas e todos que estão aqui presentes e que estão em casa também, em casa ou no trabalho. O tema que nos trazem aqui hoje, eu vou abordá-lo essencialmente de duas formas. Em primeiro lugar, vou fazer aqui uma visão sistémica sobre esta área da gestão de pessoas e depois vou trabalhar especificamente a retenção dos profissionais da saúde, não só com um enquadramento conceitual, mas também dando aqui algumas pistas futuras. Por isso, quando nós começamos a falar atualmente em todas as organizações, e especificamente na saúde, vivemos aqui um mundo em que se conjugam uma série de fatores. Estes fatores são, como sabemos, esta questão da globalização. Deixamos de olhar em frente e passamos a olhar a 359 graus. Eu não digo 360 porque senão rodopiávamos. Temos aqui as questões que têm a ver com o avanço da tecnologia e da biotecnologia. Estamos aqui num mundo em que, sem dúvida, temos uma série de alterações epidemiológicas, alterações demográficas. Vivemos pela primeira vez 6 gerações em simultâneo. Estamos num mundo em que as questões ambientais e as questões da equidade são aqui tidas e da não discriminação tidas em linha de conta. Estamos num mundo em que, se alguma vez foram importantes as competências, é esta altura, estamos, sem dúvida, a sair ou não de uma pandemia e estamos em contexto de guerra. Isto tudo vem-nos trazer novos desafios às organizações. Eu estou a ver muita gente a tirar fotografias, mas deixei para ser distribuído por todos o conjunto dos slides que aqui estão. Está bem? Isto um docente adora partilhar. Por isso, temos aqui novos desafios às organizações no seu todo e às organizações da saúde em particular. Eu penso que qualquer um de vós sente exatamente o que eu estou a sentir, que é isto: nós todos os dias temos que trazer valor para o utente. Mas já não basta para o utente, temos que trazer para os colaboradores. Já não basta também, tem que ser para todos os stakeholders. Temos que fazer todos os dias bem e cada vez com menos. Temos que, diariamente, ter nova network, nova colaboração, sermos proativos, sermos inovadores, sermos flexíveis. Isto até cansa quando estamos a falar sobre o contexto em que estamos. Isto é, se houve a altura em que as pessoas se tornaram como a vantagem competitiva das organizações, é a atualidade. E nesta questão de centrarmos a gestão de pessoas, nós
vamos aqui entender que este mundo também passou rapidamente daquilo que alguns de nós ainda não falamos, mas que já não estamos lá. Alguns ainda dizem que estamos num mundo VUCA, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo compreensível, um mundo sem dúvida complexo, um mundo ambíguo. Já não é isto. Nós efetivamente já estamos num mundo bunny. Isto é, um mundo onde ele é frágil, um mundo que é ansioso, um mundo que é extraordinariamente não linear, as nossas previsões são de curta distância, um mundo que às vezes se torna incompreensível. Ninguém percebe porque é que estamos em guerra. Estamos mesmo num mundo bunny. Um mundo que a pandemia nos deixou de máscara no mundo. Uma máscara que nos trouxe aqui a improvisar, e nós portugueses fomos extraordinários. Improvisámos no trabalho remoto, improvisámos naquilo que até chamamos saúde digital, improvisámos. Um mundo em que foi invadida a nossa vida profissional, mas acima de tudo a vida pessoal. Vimos as cozinhas uns dos outros, vimos os quadros uns dos outros. Um mundo que jamais pensaríamos pôr a nossa vida privada tão pública. Um mundo em que rapidamente com tudo isto vivemos mais uma doença chamada tecnostress. Um mundo que afinal de contas estamos todos com medo. Muito medo. Encontramos pessoas com tanta fobia. Encontramos medos de tantas coisas. Um mundo em que estamos com outros problemas na gestão de pessoas, chamado o burnout envergonhado. Estamos em burnout, mas temos medo de o dizer. Um mundo onde o presentismo se torna terapêutico, isto é, eu vou às organizações doente, porque sem fazer nada, porque se não fizer, fico pior se ficar em casa. Estamos num mundo em que às vezes nos dá vontade de fazer recover, parar, para depois, sem dúvida, podermos recomeçar. Um mundo que também a liderança sofre. A liderança também tem que assumir como é que se gera, como é que se lidera a distância. Mas nem tudo é mau, porque na realidade, com tudo isto que aqui está, apareceram respostas novas, apareceram aprendizagens novas e nós temos é que perceber que temos grandes oportunidades. Isto leva-nos então a que quando descemos para a área da saúde, temos que entender que estas organizações não são fábricas, estas organizações que já todos falámos sobre isto, são efetivamente burocracias profissionais porque têm uma linha da frente altamente qualificada. São organizações que se designam High Reliability Organizations, isto é, organizações de alta fiabilidade, onde eu tenho que antecipar qualquer risco. São organizações que são ambidestras, porque gerem diariamente paradoxos, ora de adaptabilidade, ora de flexibilidade. Se há organizações em que a gestão de pessoas é crítica, é nas organizações de saúde. E é aqui que eu fico algo preocupada. Algumas organizações de saúde ainda não estão na filosofia da gestão de recursos humanos. Ainda estão na gestão administrativa de pessoal. E nós já deveríamos estar todos numa lógica de gestão estratégica de pessoas. Vou partilhar um dos modelos que eu desenvolvo e que diz isto exatamente. A gestão estratégica de pessoas tem, naturalmente, políticas globais, mas depois tem que ter políticas regionais e tem que ter políticas organizacionais e muitas vezes tem que ter políticas setoriais. Significa então que para eu definir um modelo de gestão estratégica de pessoas, eu tenho que, antes de mais, perceber qual é a estratégia da minha organização. Em segundo lugar, tenho que perceber que tipo de estrutura organizacional eu estou a gerir e quais são os processos críticos de sucesso da minha organização. Qual é o core business? Estes são 3 vetores estruturantes, mas tenho que entender mais.
Tenho que perceber qual é o modelo, qual é a cultura organizacional que a minha organização tem. Tenho que entender, em segundo lugar, que tipo de liderança eu tenho na organização. Tenho a liderança adequada ou não? E, em terceiro lugar, tenho que perceber que estratégias de comunicação. Ao perceber estas 3 determinantes organizacionais, é que eu estou em condições de definir uma política de gestão estratégica de pessoas. É aqui que eu vou ver como é que eu vou atrair e mobilizar o talento. É aqui que eu vou ver como posso comprometer, como posso fazer contratos psicológicos, como posso desenvolver e como posso efetivamente gerir as minhas pessoas. Porque a gestão de pessoas, em última instância, o que quer é, sem dúvida, fomentar os resultados das minhas equipas, os resultados das minhas organizações, os resultados do meu país. Isto tudo tem que estar subjacente quando nós vamos pensar como podemos reter profissionais. Um dos primeiros aspectos críticos, permitam-me, do nosso SNS, é que nós estamos a anos-luz de um sistema de gestão estratégica de pessoas. Mas, agora, olhando particularmente para as questões da retenção, vamos aqui ver, quando falamos em retenção, não vamos falar em retenção de talento, porque o que eu quero é mobilizar o talento, desenvolver o talento. Eu quero é reter pessoas. E quando quero reter pessoas, a pergunta que está subjacente é exatamente o que é que leva estas pessoas a ficarem comigo, a ficarem na organização. E aqui vou apenas abordar convosco 3 modelos conceituais, muito rapidamente. O primeiro é este. Só fica na organização quem está comprometido com ela. Isto é, se eu tiver um commitment afetivo, eu estou nesta organização com uma ligação emocional e, naturalmente, eu vou lá ficar porque eu quero ficar. Estes, normalmente, ficam nas organizações. Temos outro tipo de pessoas que se ligam às organizações não por uma ligação afetiva, mas sim por uma ligação racional. O que é normal. As pessoas vão pensando frequentemente qual é, nesta situação, o meu ganho e a minha perda. E eu faço balanços permanentes. Assim que sinta que estou mais perdedora, a minha ligação à organização é racional e saio. E tenho um terceiro comprometimento, que é o comprometimento normativo, isto é, eu fico na organização porque sinto que devo, tenho um dever moral e às vezes este dever até é de sacrifício. Foi alguém que me nomeou como dirigente e eu sinto-me comprometida, quase como eu costumo brincar, como se tivesse uma macumba em cima. Eu, como angolana, teria que dizer isto aqui neste comprometimento. Temos a ver, então, que fica na organização tendencialmente quem quer e parte daquelas pessoas que estão a ganhar. A partir do momento que eu estou a perder, eu não vou continuar no SNS. Uma segunda abordagem complementa esta, que se chama aqui o empenhamento organizacional, vai nos levar a percebermos exatamente o que é que eu tenho, que estado psicológico é que eu sinto todos os dias quando vou para a minha organização. E há 5 determinantes que estão no topo da pirâmide de Maslow que são fundamentais. A primeira tem a ver, será que a função que eu desempenho reconhece a organização, reconhece todas as competências que eu tenho? Está a valorizar o meu conhecimento, as minhas competências? A segunda dimensão é, será que eu percebo exatamente tudo do início ao fim no meu posto de trabalho? Eu sei quais são todos os inputs e os meus outputs? A terceira dimensão é, será que a comunidade valoriza a minha função?
Como os profissionais de saúde aceitaram tão bem as palmas quando foi da pandemia. Mas depois, quando batemos muitas palmas, começa a doer, não é? Porque dizemos, olá amiga, a terceira já dói. Este significado da função dos profissionais que trabalham na saúde é de reconhecimento? Ou quando esquecemos a pandemia, esquecemos-los também? Será que um profissional que é altamente qualificado tem autonomia? E, finalmente, ele tem feedback da sua hierarquia, dos seus pares e do seu desempenho? Se isto até se engasga, não é? Pronto. Se isto não está a acontecer, o que é que eu vou fazer? Vou-me embora. Mas existe uma pequena nuance. E a pequena nuance é, tudo isto estou a falar do indivíduo. Mas agora temos que falar da organização. E quando nós falamos aqui do embeddedness, nós estamos a dizer que existem 3 fatores que permanentemente nós percebemos enquanto indivíduos, mas agora na organização e na comunidade, como é que nos sentimos? E o primeiro é este. Será que o meu conhecimento e as minhas competências e os meus valores são reconhecidos pela organização? Ou eu não compreendo nada daqueles novos valores que me trazem de repente para a minha organização? E na comunidade onde eu vivo, será que isto há este ajustamento? Será que eu tenho ligações e se tiver uma network fortíssima interna, um verdadeiro trabalho de equipa, onde eu me sinta tão bem, eu vou sair? Não, porque a ligação não me deixa. E na comunidade, será que eu tenho uma comunidade que me valoriza? Se sim, eu também não saio. E finalmente, será que aquilo que eu sinto como perdas e sacrifícios por sair desta organização é tão forte ou não? Se eu tenho uma organização que não me dá qualidade de vida e bem-estar, se eu tenho uma sociedade que também não reconhece isto, para que é que eu estou ali? E por isso eu vou procurar conforto noutra organização e noutro local. Para terminar, significa aqui que tudo isto é muito importante, mas há algo que tem que tomar o papel nesta retenção, que se chama liderança. E a liderança hoje já não é uma competência. A liderança hoje já não são traços de personalidade. Liderança hoje é um processo construtivo em ação, em que eu tenho que ter uma ligação com todos os elementos da minha equipa, da minha organização, e como se cada um deles fosse único e o melhor da minha equipa. Quando eu faço isto, as pessoas estão in group, e alguém que esteja in group está com um commitment afetivo, está sem dúvida comprometido na organização e está comprometido na sociedade. E termino com algumas regras ou algumas linhas de ação que depois deixarei o meu colega falar sobre elas. A primeira é esta. O que é que eu posso então fazer? No SNS, estimadas amigas e amigos, precisamos de um modelo de gestão estratégica de pessoas. Acho que vai chegar a vez de percebermos que as organizações são pessoas. E para isto o que é que temos que ter? Temos que ter modelos vanguardistas de atração, comprometimento e retenção. Depois deixo perguntas para fazerem como é que isto se pode fazer. A segunda, tenho que criar novas formas de medir o desempenho. Será que este CIADAP, como ele está a ser implementado? Ou não? Provavelmente não posso ter um CIADAP único. Ou se calhar poderíamos chamar algo muito mais construtivo. Temos que pensar nas políticas de recompensas. Toda a gente fala em salários. Os salários estão na base da pirâmide. Eles não motivam, eles evitam a insatisfação. Mas chegou a vez para profissionais altamente qualificados de pensarmos em políticas de incentivos.
Temos que desenvolver novas estratégias de aprendizagem e desenvolvimento. Não podemos continuar com a formação na lógica da oferta. Isso é passado. Não podemos deixar de fomentar nas nossas organizações e interorganizações as redes colaborativas. Muito se fala, mas andamos todos sempre a inventar do zero. Temos que proporcionar aos profissionais altamente qualificados na saúde que participem nas tomadas de decisão. Temos que implementar novos modelos de trabalho. Porquê é que temos que entrar às 9 horas? Porquê é que temos que sair às 17? Porquê é que eu fazia tantas perguntas? Temos que pensar em que as nossas organizações têm que ser espaços do well-being. Temos que pensar que a experiência do colaborador, quanto mais positiva for, mais feliz ele se torna. E onde está a digitalização, a gestão de dados, a Human Analytics? Quando queremos alguém, andamos todos à procura numa época que não faz sentido. E porque hoje Portugal joga, eu deixo aqui a 11ª proposta, que tudo isto para visar resultados. E deixaria tantas outras reticências sobre o que é que temos que fazer. Precisamos, efetivamente, de líderes muito transformacionais e que os gestores de pessoas se transformem em coaches de gestão estratégica de pessoas. Temos um caminho a fazer e, por isso, eu estou disponível e deixo-vos um grande abraço a todos. Muito obrigada por ser generosa e obrigada por esta interessante e muito estruturada intervenção que nos ajudará seguramente a todos depois na fase do debate. Eu passava de imediato ao Dr. Vítor Ramos. O Dr. Vítor Ramos é médico de saúde familiar sénior e é também presidente do Conselho de Administração da Fundação para a Saúde. E é professor convidado da Escola Nacional de Saúde Pública. E, portanto, Dr. Vítor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Uma palavra especial de agradecimento e, enfim, de carinho para a direção, nas pessoas do Dr. Carlos Pereira Alves e da professora Ana Escoval, um cumprimento afetuoso às colegas de mesa. Eu como um profissional da prática, não é? Que agora estou aposentado, mas tento utilizar o que fui aprendendo durante a vida com os mais jovens. Fiquei um pouco, enfim, embaraçado com o convite, mas uma coisa eu decidi fazer, quer dizer, não vou apenas usar o que eu experimentei ou o que eu acho do achismo, não é? Porque estas coisas, como reter, não é? Os profissionais, o melhor é perguntar-lhes, não é? O que é que o faria cá ficar, não é? E de facto, socorri-me de 3 fontes, direi, de alimentação. Next. Foram estas, para saberem. Habitualmente a bibliografia vem no fim, não é? Mas aqui dá jeito a ver logo no princípio. Um trabalho, não é, do professor Jorge Simões e de investigadores da Universidade de Aveiro, não sei se é muito conhecido, mas eles deram-se ao trabalho de ver os números e as contas, e que se chama Saúde 2040, não é? Ainda há de acontecer, Planeamento de Médicos e Enfermeiros em Portugal. Um estudo encomendado pela Ordem dos Médicos não está publicado, e eu ontem pedi autorização ao bastonário, o Dr. Miguel Guimarães, para poder referir, deve ainda antes do fim do ano, mas é muito interessante, foi encomendado a uma empresa, porque tem as perguntas-chave, aquelas, não é? Porque é que saiu? Porque é dentro e fora do SNS. Porque é que saiu, quem está a responder, o que é que desejaria, se está bem, porque é que se sente bem, é de facto interessante. Finalmente, um estudo que eu pertencia ao Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, fizemos uma coisa
em casa, não é? Temos que publicar, quando digo livros, foi com o Dr. Gonçalo Envia, não é? Que a professora Generosa conhece, e que foi dirigido aos jovens, não é? Porque nos apercebemos, porque há aqui duas grandes mudanças, e perdoem-me que eu me centro mais nos médicos, que é o que eu conheço, mas vão ver que isto aplica-se a todas as profissões, no essencial, digamos. Os aspectos específicos talvez não, e eu vou falar de um pequeno detalhe, que não é que todos sentem as consequências, mas não é conhecida a origem, ou não é tão falada. Já lá vamos. E que era, neste estudo, não é, de um questionário, não é, uma coisa logo apareceu. Não é? Apareceu que, em primeiro lugar, ficámos surpreendidos, não é? Eu e o Gonçalo é uma pessoa é mais jovem do que eu, porque é outra geração. Neste momento, não é, temos dois fatores positivos, não é, que é uma maioria feminina e uma multidão de jovens. E um caleidoscópio de modos de ver o mundo. As pessoas, é porque não se pode dizer os médicos, os enfermeiros. Há tanta diversidade de fatores de motivação pelas respostas. E vão ver que isto torna... E depois, o que eu tentei fazer foi juntar, e tentar encontrar uma síntese nesta base. Mas não queria passar para a frente sem sublinhar um aspecto muito importante que penso que temos que cuidar melhor, que é da memória, para não ficarmos dementes, não da nossa, mas da memória coletiva, da memória do sistema, do Serviço Nacional de Saúde, da capacidade de aprendizagem e da uma capacidade de visão, de ver e antever coisas. Não quer dizer que adivinhemos o futuro, mas que estejamos a ver no horizonte. E a este aspecto, a este respeito, queria chamar-vos a atenção que no caso da demografia médica e depois nos aspectos de carreiras profissionais que se aplicam a todos os outros profissionais, houve aspectos críticos que muita gente esqueceu. Até os decisores esqueceram. E, eventualmente, os gestores mais velhos não esqueceram. No caso, por exemplo, dos médicos, houve 3 golpes críticos, para não dizer machadadas, não é? Mas absolutamente destruidoras, não é? Que foram o bloqueio, já vos mostro, um bloqueio da formação inicial de novos médicos, isto tem datas, não é? Não estou a querer apontar o dedo a ninguém, é entre 82 e 97. Atenção, que isto foi uma moda na Europa. O que nos está a acontecer noutros países da Europa, é uma questão de se ver aí por fora. Foi uma moda, enfim, isto agora já, as análises, não me atrevo a fazer as análises sociopolítico-económicas. Bom, depois foi um bloqueio de desvalorização organizacional das carreiras talvez para transformar o SNS, para transformar o sistema. Eu pus ali 2002 da minha experiência, porque mais ou menos, digamos, os bloqueios que os médicos se queixam, o que parou tudo, o que de repente passou a ser tudo, fazer de conta, corresponde mais ou menos com um facto, que é um facto de monta, que foi a criação de, em 6 meses, o que é que foi, 32 hospitais públicos em hospitais sociedades anónimas. Lembram-se disso? Os hospitais SAs. Com a transformação total, com a lógica das carreiras, das progressões, das dinâmicas organizacionais internas. E depois disso tem andado tipo pêndulo, mais para um lado, mais para o outro. E, finalmente, um aspecto também interessante. Houve um período em que muitos médicos séniores, muito qualificados, sentindo a ameaça de que poderiam, se continuassem ao serviço, poderiam ficar prejudicados nas suas reformas, fizeram uma reforma antecipada. É claro, não ficaram parados. Esse núcleo, o setor privado agradece, não é? Porque o primeiro núcleo, grande, forte, de médicos muito qualificados, famosos até, que permitiu, digamos, também a qualificação do setor privado, não sou contra, é só para dizer, nós estamos aqui a ver um lado e do outro. Veio das reformas antecipadas. Andou à volta é uma questão de ver mais ou menos, mas eu apanhei isto no inquérito da Ordem dos Médicos, é curioso. E que foi mais ou menos há 9 anos atrás. Eu mudei para o setor privado pelo risco que tinha, porque já não me interessava, isto é, tinha conflitos permanentes com as chefias de liderança, a situação, toda a parte organizacional estava degradada, eu iria, se ter prejuízo,
Mudei-me, aposentei-me e mudei-me. Este é um aspecto. Depois temos fatores coadjuvantes. A quebra dos níveis remuneratórios, isto está documentado, até comparativamente com outros países, até comparativamente aqui em Portugal com outras profissões, outras áreas da atividade. Houve uma perda de sentido de missão e propósito. Os resultados, quer dizer, estamos aqui para quê? Aquele sentido que anima a malta, não é? A dar de si. E isto por acaso apareceu com os jovens do Medicina Geral e Familiar, que escolhem muitas vezes um pouco por romantismo a área. A palavra missão aparece em 3 ou 4 respostas. Achei interessante. Não é muito comum, por exemplo. Os propósitos dizem o que é que estamos aqui a fazer. Depois, isto que aparece sempre é conteúdo e sobrecarga de trabalho. O conteúdo no sentido de que provavelmente uma proporção importante do trabalho, neste caso os médicos, não é trabalho médico. Os médicos conseguem fazer, não é? Também conseguem comandar elevadores, não é? Mas não é trabalho médico, não é? Portanto, é melhor distribuir as coisas de uma outra forma mais racional. E depois as condições e meios. Já houve tempo em que no Serviço Nacional de Saúde tinha as melhores tecnologias, as melhores condições. Hoje não. E naturalmente que o setor privado, e bem, não é, está a desenvolver-se nessa área. Fraca participação nas decisões. E depois, é curioso, porque há muita queixa das chefias. A palavra é chefias. Não é dos líderes, não é dos... É das chefias, é curioso. Mas tanto nos médicos hospitalares, tanto no questionário da Ordem dos Médicos, que é de todo o país, de todas as gerações, como nos internos de Medicina Geral e Familiar e dos jovens médicos de família. Portanto, isto é diagnóstico, penso eu, professora. Não é? Pronto. E baixa confiança, ora, sem confiança em quem comanda as coisas. Bom, memória. Eu chamo isto o Triângulo das Bermudas, porque isto está publicado, está no livro do professor Jorge Simões, mas esquecemos-nos disto. Entre 82 e 97, houve uma quebra brutal. Reparem que é um fosso cavado, intencional, não é? Intencional, pensei que era para evitar a plétora médica. Chegou a haver editoriais. 7.000 médicos que não se formaram, por exemplo, não é? E este pico, não é? Quando as pessoas dizem assim, quando alguém diz, isto daqui a 3 anos está resolvido, reparem, este pico, é claro que isto não é linear, porque entretanto há movimentos, para bem e para mal. Há médicos que emigraram, há médicos... Isto é sistema, é todo o sistema. Este pico vai aparecer em 2030 ainda. Portanto, não é daqui a 2 ou 3 anos. O mesmo Triângulo das Bermudas aparece, aquilo era nas entradas da Faculdade de Medicina. Claro que aqui aparece nos médicos. Pronto, tudo bem, não é? Temos ali um tsunami de jovens que está a verde, não é? Tudo bem. Temos 2 problemas, não é? É que os jovens em medicina, por exemplo, e na enfermagem, a aprendizagem principal da experiência, do saber, da profissão, do modo de fazer, é com os mais velhos, com os séniores. Reparem, onde é que estão os séniores? Está um buraco. E um dos problemas hoje dos médicos não especialistas, chamados, enfim, devidamente indiferenciados, que estão a aumentar, é esta questão. E, portanto, é tão bom termos uma avalanche de jovens, o problema depois é que os forma. Isto só para nos dar uma nota. Portanto, esta avalanche de jovens, felizmente, vai até 2045, com complicações no princípio. Bom, e, portanto, voltamos sempre aos fatores coadjuvantes. No questionário, é muito interessante, porque o Triângulo das Bermudas aparece em tudo. Então, nos respondentes da Ordem dos Médicos também está ali o triângulo. Não é? Reparem, aquela anomalia. Bom, enfim, eu dei-me, enfim, tenho como é que é dizer, este atrevimento, mas o que é curioso, estava a professora Jonosa a falar e ia dizer, mas isto está tudo no meu octógono. Fui compondo, não é, mas uma quantidade, sobretudo nas perguntas abertas, é muito curioso, nas respostas às perguntas abertas, o que é que eu gostaria de ter, não é? O que é que me levou a sair,
O que é que me leva a manter-me? Não é? E, de facto, é esta questão. O sentido de missão, digamos, o comprometimento, não é? Com qualquer coisa que valha a pena, mas também o sentido que está devidamente recompensado na base. Não é? Há aqui uma linha que eu organizei dessa maneira. Depois, o que é que pode atrair no Serviço Nacional de Saúde, que sempre atraiu? É aquela percepção que é ali que eu me desenvolvo profissionalmente. Há alguns colegas que foram para a privada, não é, meus amigos, e dizem, não me queixo muito, mas ali é cada um por si, e, é chato. Não é? É o cada um por si, que o Serviço Nacional de Saúde pode competir, não é? E pode ajudar a atrair, porque aqui não é cada um por si. Claro que nas outras organizações também pode ser diferente. A evolução profissional ao longo da vida. As carreiras não podem parar aos 40 anos, que é o que acontece muitas vezes. A pessoa pode ter que evoluir, pode evoluir até ao fim. Não é? O reconhecimento, é que isto agora estou a repetir exatamente o que a professora Generosa vos falou. O sentir o reconhecimento, os interpares da própria organização, da sociedade. O participar mais, tem que ver com a autonomia, não é? As coisas aparecem-me aqui, forçam-me pôr o dedo, não sei quantos, depois, enfim, penalizam-me, relacionamento com as chefias, o ambiente de trabalho, as infraestruturas, não é? O setor privado oferece-me atualmente muito melhores condições, em infraestruturas, em geral, tecnologias, sistemas de informação ágeis e inteligentes e não que nos massacrem, o conteúdo, natureza e carga de trabalho, novamente, eu devo fazer aquilo para que fui preparado, não é? E não aquilo que outros profissionais podem fazer e não é trabalho médico, desburocratizar e, finalmente, a questão das equipas, não é? Que é uma questão muito importante que as pessoas gostam e valorizam. E na medicina geral e familiar isto é crucial, não trabalhar sozinho. Em equipas multidisciplinares, multiprofissionais. Portanto, isto é fundamental. Mas abertas, não é? Em conchadinhas ali para si, abertas, colaborativas, de várias organizações, de as vias verdes, isto, aquilo, aquilo outro, as coisas multidisciplinares, interinstitucionais. É isto que o Serviço Nacional de Saúde, como grande sistema inteligente, pode oferecer. E pronto. Bem-ajam. Dr. Vítor, temos aqui realmente a cumprir os horários. Muito obrigada pela vossa precisão do tempo e obrigada, Dr. Vítor, por esta, que no fundo o esquema final é quase sobreposto ao que disse a professora Generosa, não é? Diferentes, mas a essência é a mesma e a natureza é a mesma. E, portanto, antes de mais agradecer-vos de uma forma clara o vosso contributo e para podermos, tínhamos previsto cerca de 25 minutos para podermos ter aqui esta interação, as questões que gostassem de levantar, as reflexões que queiram fazer, porque tudo isso são contributos para podermos trabalhar o futuro, trabalhar estratégias e, portanto, está aberto o debate para quem quiser intervir. Ninguém me levantou o dedo? Bem, já está. Doutor Pereira Alves, por favor. Está ali um primeiro, tá? Mas como levantou o primeiro, eu aqui sou pela ordem. Muito obrigado. Ok. Pedro Marques, Hospital de Santo Espírito, Ilha Terceira, nesta altura. Eu gostei muito de ouvir ambas as intervenções e de perceber um conjunto de realidades que estão ao montante e algumas sugestões mais para o futuro, para o presente e para o futuro. E particularmente, estando eu numa realidade arquipelágica, insular, onde ainda é mais difícil atrair e reter talento, e onde é mais difícil, ou é tão difícil lá como aqui, premiar e distinguir o mérito e distinguir o talento, numa altura em que é importante segurar o talento que existe e procurar atrair talento que ainda não existe, estes temas de diferenciação de mérito, de produtividade, em hospitais que são empresa, mas que não deixam de ser Estado, e em que não é fácil distinguir a meritocracia, que conselhos é que ambos me dão, quer a professora Generosa, quer o
o Vítor Ramos, que já conheço desde os tempos dos cuidados de saúde primários, de 2008, 2009, da reforma, que conselhos é que me dão e nos dão para podermos instituir sistemas que, de facto, façam esta verdadeira revolução de premiar o mérito dentro das carreiras médicas, e não só das médicas, de quem tem CTFPs e CITES, que neste momento já é a larga maioria. Como é que se consegue fazer isso, montar um esquema desses dentro da realidade do SNS e do SRS? Obrigado. Professor. Muito bem, igualmente eu também confesso, como dizia o meu amigo inglês, I confess that I've learned. Estou sempre a aprender e aprendi mais algumas coisas. É curioso porque nas duas apresentações foram apresentados diagnósticos iniciais. E depois, se pegarmos a Vítor Ramos, os diagnósticos, depois nós íamos dizer, temos o diagnóstico, agora queremos o que é que vamos fazer. É quase por tudo ao contrário do que ele pôs nos diagnósticos. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, não devia ter acontecido e agora temos que pôr tudo ao contrário. As carreiras foram destruídas, temos que voltar às carreiras. As carreiras significam promoção. No meio disto tudo, levanta-se, como já disse na minha apresentação, quase que isso sintetiza para mim duas coisas. Temos que caminhar para um salário real justo e depois para criar condições para o tal salário emocional. As condições de trabalho, a promoção, o desenvolvimento, o trabalho em equipe, todas essas coisas acabam por andar à volta disso, de modo a motivar as pessoas e dar-lhes, de facto, algumas características diferentes. Aí estou inteiramente de acordo, das características diferentes, ou seja, quase evitar que o médico, se encarar as coisas num aspecto puramente de medicina privada, com uma grande tendência, transforma-se num técnico e num comerciante. E nós queremos que ele continue a ser, como foi pelo menos no meu tempo, consideremos que a medicina é uma profissão romântica. E é bom que assim se mantenha. A pergunta específica vem, uma já foi feita pelo colega dos Açores, é de facto como é que nós criamos estes incentivos para a meritocracia. A outra prende-se com o que falou na flexibilidade. E fez a pergunta, porquê é que hei de entrar às 10 e hei de sair às 5? Bom, mas, ou às 9, ou às 5, enfim, seja, porquê é que hei de entrar a esta hora e de sair àquela? É evidente que quando temos trabalhos em equipe temos que ter algumas entradas em conjunto, quer dizer, lá está outra diferença, que isso também é outra coisa, a diferença do público para o privado é que, embora com exceções, e que eles tentaram colmatar e tentaram ir resolvendo, exatamente no privado, porque é curioso, o privado foi utilizar algumas coisas do público que lhe eram favoráveis, e ainda bem, dou-lhes parabéns, e nós, quando passámos para essas mudanças das SAs e depois e mesmo agora nas EPS, tentámos ir buscar algumas coisas ao privado, mas fomos buscar só o que havia de mau no privado, em vez de ir buscar algumas coisas boas. E pronto. Mas como é que encara esta flexibilidade em relação a uma equipe, que na medicina é essencialmente da equipe, cada vez mais, multidisciplinar, multiprofissional, multissetorial, como se disse hoje na apresentação de manhã. Portanto, eram estes dois, sobretudo este tema, o outro já foi feito pelo colega dos Açores, como é que encaixa isto na tal, porque dá-nos a impressão, claro que devemos ter flexibilidade, mas a flexibilidade é como a liberdade, tem limites e é relativa. E mais uma vez, muito obrigado pelas apresentações ótimas. Mais alguém deseja... Marina. Depois destas três, a gente passa aqui aos nossos... Também. Muito obrigada também, muitos parabéns pelas apresentações, acho que foram fantásticas e também aprendi muito como professor e é sempre bom. Eu trago uma questão, é muito simples, a questão é muito rápido. Eu estive no Congresso da Ordem dos Médicos recentemente a moderar uma mesa sobre os hospitais periféricos e no meio da discussão sobre o futuro dos hospitais periféricos houve uma pergunta que se enquadrava muito bem naquilo que vocês estão a discutir. Uma pergunta não, uma questão, e foi posta, e como foi público eu posso dizer quem a colocou, foi a Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, que disse: as pessoas estão a ir para o privado, é verdade, os mais novos estão a ir para o privado, é verdade, nem querem pensar no público, nem pouco mais ou menos. E porquê? Porque não estão nem aí para as carreiras. Eles querem projetos, não querem carreiras. E eu deixo isto. É verdade que o tempo das carreiras já passou e estamos num outro tempo, isso tendo em atenção a questão da globalização de que a senhora professora falou. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Mais alguém que deseja
Então, temos 3 perguntas, 3 questões, que eu passava a cada um de vocês para comentarem, acrescentarem. Portanto, há 3 questões que foram colocadas. A primeira é como é que garantir, como é que no quadro atual se consegue garantir um sistema de meritocracia, que no fundo também vem de acordo com aquilo que o Dr. Alves Pereira dizia. Como é que o caminho é o salário real e justo e a relevância que tem que ser dada a cada profissional. E a segunda questão levantada aqui pelo Dr. Alves Pereira é o valor da flexibilidade. E como é que isto, num quadro que é a organização do trabalho na saúde, como é que isto se pode conjugar? E a última aqui da doutora Marina tem a ver com as pessoas parece que querem mais projetos do que, efetivamente, carreiras. Foi isto, não foi? E pronto, olha, eu dou a palavra a cada um de vocês. Quem é que quer começar? Bom, então, eu agradeço as questões muito pertinentes. Vou aqui primeiro responder a um sistema de meritocracia. A grande diferença entre gestão de recursos humanos, que até custa a dizer, e gestão estratégica de pessoas, é que na gestão de recursos humanos eu tendo a fazer a standardização das práticas. E uma coisa logo errada no sistema de gestão de desempenho é que eu tendo a fazer comparação entre todos, porque crio os mesmos objetivos, porque crio as mesmas competências e quando chego ao fim vou ficar com um problema, porque vou comparar as pessoas e o adulto é das coisas que mais detesta é ser comparado. Um sistema para ter meritocracia tem que ser com pressupostos diferentes. Temos que ir àquele triângulo, não é o triângulo das Bermudas, o meu triângulo, mas temos que ir a um triângulo e perceber o que é que eu tenho como orientações estratégicas. O que é que cada uma daquelas pessoas, ainda que trabalhem em equipa, ainda que estejam todos ligados a um mesmo processo, mas há competências que os distinguem. Eu, para tudo o que é conformidade, não meço o desempenho. Eu só meço o desempenho onde eu sou distintiva. E este é o pressuposto completamente errado daquilo que se tem vindo a fazer em termos de avaliação. E por isso, quando eu estou numa lógica de alinhamento entre a performance organizacional e o desempenho das pessoas, aqui o que nós queremos é ter pessoas distintas. Ou seja, se eu tiver muito talento, eu consigo justificar porque tenho uma alta performance. E eu aqui tenho uma política de verdadeira meritocracia. Porque não há meritocracia quando eu me comparo com outra pessoa que tem características diferentes de mim, ainda que estejamos a trabalhar numa equipa. Nós todos percebemos, por exemplo, numa equipa de cirurgia, não vou agora tocar aqui em nenhuma especialidade, mas que temos um conjunto de pessoas que são distintivas em determinada área. E todos aqueles que ainda não conseguem esta distintividade não podem ainda ter mérito. O modelo para a criação de um sistema de desempenho não pode ser igual para médicos, para enfermeiros, para técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, nem pode ser semelhante entre eles. A maturidade da minha equipa, naturalmente, que é diferente da maturidade aqui da minha bastonária. Isto, nós temos que entender que o pressuposto de recursos humanos que focava a comparação, na gestão estratégica de pessoas, é diferente. Isto dá muito trabalho implementar estes modelos? Claro que sim. Claro que sim. Mas quando eu tiver o reconhecimento do meu talento naquela organização, eu não vou ter nunca vontade de sair.
E se por acaso tiver uma equipa, Dr. Pedro, em que tenha pessoas com elevado talento, apresente esse resultado e chame as auditorias que forem possíveis, porque tem um modelo sustentado para mostrar a correlação entre desempenho e performance. Okay? A segunda questão que aqui coloca... Sobre esta da meritocracia, não. Ok? Era só para irmos. Por isso, temos que evoluir muito. As portarias que saíram para a área médica, para a área da enfermagem, permitem isto. Muitos de nós é que não sabemos, efetivamente, não temos conhecimento e tentamos standardizar processos, como muitos daqueles que nós vemos que estão a ser aplicados. Chegamos ao fim do ano, somos todos iguais. Não pode haver meritocracia. Pode haver algum clubismo, permitam-me a expressão, ou algum amiguismo. Pronto. Em relação aqui ao salário real e justo, claro que sim. Eu tenho defendido nos últimos anos, e isto que vou dizer é crítico, mas assumo que quem trabalha na saúde deveria ter uma carreira completamente distinta de todas as outras da administração pública. Estamos em área de atividade completamente distinta. Para se formar um médico ou um enfermeiro, quantos anos são necessários? Não posso comparar como se estivesse a formar um técnico superior. Se o investimento é grande, a forma da retribuição também tem que ser diferente. E não podemos continuar com uma política remuneratória idêntica a tudo aquilo que se pratica em termos gerais. Então, nós não percebemos que temos 3 setores, neste momento se calhar 4, mas estou-me a lembrar agora de 3, a educação, a saúde e a justiça, que têm que ter uma política remuneratória completamente diferente. Estes profissionais altamente qualificados têm que ter também flexibilidade naquilo que querem fazer. Isto é, eu como docente universitária, estando em exclusividade, sei que recebo algo mais porque estou em exclusividade. Mas eu posso fazer outras atividades, porque o meu estatuto permite, desde que pague overheads à minha casa, correto? Isto significa que quando nós estamos a falar de flexibilidade, não é só flexibilidade em termos de horários, é outro tipo de flexibilidades. Se os profissionais de saúde tiverem na saúde, no SNS a trabalhar, não podem também trabalhar no privado, no terceiro setor? Claro que podem, desde que dessa mais-valia possam trazer uma overhead às suas organizações. Vêm mais ricos, trazem mais experiência. Porquê é que nós continuamos no paradigma da gestão administrativa de pessoal? Provavelmente temos que repensar o modelo que aqui está. Em equipas que têm uma responsabilidade, claro que o horário, porque tem que ocorrer só sempre o bloco operatório aberto das 8 às 16. Será que eu não posso ter outro tipo de horários? Será que não posso? No privado tenho. E estamos disponíveis para. Será que eu sei que estas questões não podem ser generalizadas? Elas têm que ser pensadas. Quando estou a pensar numa equipa de enfermagem, se tem uma responsabilidade para às 8 da manhã começar a exercer a sua atividade, não tem que chegar às 8, tem que chegar às 15 para as 8, para mudar o seu equipamento e para as 8 em ponto estar pronta. O que não acontece muitas vezes nas nossas organizações. Entramos às 8, vamos tomar um café, isto não se chama flexibilidade de trabalho. Estas lógicas de flexibilidade têm que ser ponderadas caso a caso. Não pode haver também standardização.
Para uma equipa de cardiologia, eu tenho estratégias diferentes do que para uma de pneumologia. Há guidelines, mas depois tem que haver a customização. E terminando aqui com a última questão da doutora Marina, nós, sem dúvida, eu não tive tempo, tinha 15 minutos e gastei 16. A questão que está em termos destes hospitais periféricos, claro que o problema que se coloca, mas nos hospitais mais urbanos o problema coloca-se. Ora bem, quando eu dizia que temos 6 gerações, começando aqui pela geração mais antiga, e que nós associamos sempre as gerações às faixas etárias e dizemos que quem nasceu durante a Primeira Grande Guerra é um veterano. Não. Depende do contexto. Há pessoas que têm agora 20 ou 30 anos que tiveram uma vida em guerra e são exatamente baby boomers. O que é que eles querem? Muita organização, muita orientação, e quando começamos a falar em flexibilidade, a doutora Marina diz isto aqui vai sair o caos, portanto, porque eles foram criados em guerra e a organização é uma questão. A outra questão é que eles tiveram filhotes, tiveram os baby boomers. E os baby boomers quem são? São pessoas que também adquiriram estes mesmos valores da disciplina. Só que eram muito pobres e eles tornaram-se altamente ambiciosos. E encontramos nas organizações estes baby boomers, o que é que eles querem? Primeiro eu, e depois eu, e depois eu. Muitos daqueles chefes que o Dr. Vítor aqui apontava, sim? E terminando aqui, o que é que temos? Temos uma terceira geração, que são aqueles que se chamam X. São aqueles que nasceram, teoricamente, junto dos Pink Floyd, dos Stones, aqueles que vieram fazer as grandes liberdades do mundo. O que é que eles querem? Querem experiências, estão disponíveis para todas as flexibilidades. Nunca estiveram disponíveis para usar um capacete, conduziram sem carta de condução, estou a dizer coisas que não devia, mas enfim, fizeram tudo. É uma geração que jurou, não é? Fez isto dizendo, eu sou contra tudo quanto é normas e regras. Só que eles criaram uma nova geração, os tais millennials, os tais Y, que quem são eles? Têm dias. E estes que têm dias, quem são? É uma geração que vem por isto, relação ganhar-perder, body, mind. Apertam-me as perninhas, começam a impor-me regras, o que é que eles fazem? Adeus, até à próxima. E, portanto, estes não querem saber de uma carreira. Eles querem uma experiência. Mas eles já tiveram filhotes. E tiveram aqueles que se chamam os Zs, os Zeppings. Quem são? Uma geração muito indoor, uma geração que acha que tem milhares de amigos, acha, porque tem um Instagram, porque tem um Twitter, porque tem, mas permitam-me, apalparam poucos colegas, têm poucos amigos, e estes sofreram imenso na pandemia, porque achavam que tinham tanta liberdade, mas quando os coibiram de estar, o que é que levou? Ficaram mal. Mas já nasceu a última geração, que é a geração alfa. Já acabou o abecedário. Já estamos na alfa. E a alfa quem é? Ainda poucos sabemos, mas apenas sabemos que são muito focados. Têm quase processos de alguma obsessividade e que os levam a alguma compulsão. Estamos a falar de alguns youtubers em que o caminho é este. Temos visto estes últimos dias, estragam-se o que for, com as pinturas, o que for. O que importa é este caminho. Respondendo, doutora Marina, o que é que devemos fazer se não tivermos gestão estratégica de pessoas? É onde temos grandes orientações. Mas depois, tratar cada pessoa como uma pessoa, mas tratando-as todas, o nosso SNS vai sofrer muito. Alguns privados
já aprenderam que também têm que passar para aqui. Mas nós no SNS temos muitas oportunidades, porque temos caminhos que o privado não vai permitir. Muito obrigada, professora. E passava aqui ao Dr. Vítor. Obrigado pelos desafios. Começando pela pergunta do Pedro, uma das coisas que, sobretudo com o terceiro o estudo que não está publicado, não é? Que é dos cuidados primários, onde houve a reforma, de facto, um aspecto que, assim, evidente, porque uma das perguntas era quais são as 3 coisas mais importantes que... E o mesmo grupo etário valoriza um leque grande. Não é? A gente não consegue dizer que a geração tal quer ou não quer as carreiras, etc., etc., porque uns valorizam até a missão, outros, fundamentalmente, a flexibilidade, outros a desburocratização, outros zangados com as chefias, isso para dizer. Agora, uma das coisas que aprendi a fazer esta preparação, e por isso agradeço terem feito o desafio, foi de que o caminho, e é a questão da gestão estratégica, não é? Não podemos olhar só para a avaliação do desempenho ou para os salários, temos que olhar para aquele mapa todo. E, por exemplo, a questão da reforma dos cuidados primários e a tentativa da reforma dos hospitais com os CRIs em 97 ou coisa assim, não é? Visava a questão da autonomia, a participação e o trabalho em equipa, não é? Uma dos conflitos que eu senti, por exemplo, nas unidades de saúde familiar, era entre a avaliação, porque o desempenho é da equipa, até inclusivamente os desincentivos são para a equipa, e quando a equipa ganha, todos ganham. Quando vê o CIADAP, no caso das enfermeiras, desgarrado do trabalho em equipa, sentem-se injustiçadas. Portanto, não sei se estou... Quer dizer, a lógica, o mérito tem que ser dos tais comprometimentos, da questão emocional. E temos que ver o conjunto daqueles aspectos e outros que lá faltarão, e ter uma lógica completamente diferente. Portanto, provavelmente é necessário fazer alguma investigação, não é? Até... E fazer experimentação nesses aspectos, penso eu. Mas a questão da pessoa, digamos, tem que ser equilibrada com a questão da equipa. Em relação à questão da carreira, não é? É porque as mesmas carreiras profissionais podem ter 10 ou 20 interpretações diversas. E, provavelmente, a interpretação, que, por exemplo, no meu slide, procura sintetizar um aspecto diferente da carreira antiga, não é? Que é o conceito de desenvolvimento profissional contínuo. E os jovens, uma das coisas que eles dizem é: eu não quero parar, eu quero poder sempre evoluir. Mas gostam que isso esteja estruturado. Uns, outros não. É verdade. Mas não podemos dizer que os jovens hoje, pelo menos o que eu percebi, é que muitos, inclusive, referiam-se às carreiras antigas. Eu queria que voltasse a acontecer o mesmo que, por exemplo, o meu irmão mais velho ou o meu pai. Havia essas respostas. Tudo depende desses aspectos. Não sei, é sim e não. Muito obrigada, Dr. Vítor. E caminhamos para a fase final, estamos a 5 minutos de terminar, e não sei se mais alguém quer levantar alguma questão, ainda damos mais uma. Quem é? Então está bem, que eu depois também faço. Faz favor, professor. É para baralhar um bocado as gerações, porque eu sou da geração do Rolling Stones, da geração do como é que se chamava sim, mas a primeira grande manifestação e dos Beatles, obviamente, portanto, sendo dessa geração, sou simultaneamente agora um veterano. E, portanto, já estou a baralhar aí as gerações, como diz o Vítor, e a coisa quase me faz pensar, e para baralhar tudo, já chegou o Fernando Pessoa com os heterónimos. Isso também já nos leva a pensar como é que fazemos esta distinção entre os Y e os alfas. Estou inteiramente de acordo, mesmo entre a geração, e em relação a carreiras e projetos, também como ele disse muito bem, a carreira é um desenvolvimento contínuo. Eu começo por ser aluno da faculdade,
Começo depois por ser interno da especialidade, depois torno-me especialista, depois dentro da especialista torno-me supra-especialista. Isto é que nós chamamos de carreiras num sentido de desenvolvimento. Estas devem-se continuar. Agora, dentro das carreiras, depois podem entrar projetos, com certeza. Eu posso depois ter o projeto dentro da minha carreira como especialista, que me vou dedicar mais a este aspecto de investigação, e até entrar na investigação, entrar nisso tudo. E isso é que são coisas que no público... ou seja, quando a gente, aliás, há uma célebre frase que é hoje justo, na saúde, o mercado quando for necessário e o Estado quando for sempre que é possível, ou melhor, o mercado sempre que é possível e o Estado sempre que é, porque é sempre necessário. Achei muito interessante toda esta discussão. Muito obrigado. Olha, muito obrigada. Não sei se querem fazer o último comentário. Está a funcionar. Não sei, chefe. A senhora é que sabe, está com isso na mão. É porque, ainda voltando à questão da diversidade de possíveis interpretações das carreiras. É verdade, porque podemos ler de formas diversas. Uma das potencialidades, e nós termos essa experiência no nosso país, em relação a outros países, é que aquela questão da reacreditação e da recertificação, não é? Que existe noutros países da Europa e que é complicado e que até dá trafolhices. Na Itália compram-se diplomas e não sei quantos, fica resolvido com um novo sistema de desenvolvimento pessoal e nas carreiras. É a forma de fazer a reacreditação sistemicamente estruturada. Quando falamos em carreiras, não é? Temos aqui as duas perspectivas, a perspectiva organizacional e a perspectiva individual. Hoje, o que é que um jovem espera? Depende do jovem, mas essencialmente ele percebe que no público tem a possibilidade de uma carreira organizacional, mas ele quer também uma carreira individual. Isto só é possível se falarmos exatamente desta questão. O que é que eu tenho como disponibilidade para a minha experiência pessoal? Okay? Se a organização me proporciona isto, eu fico. Se a organização não me proporciona, eu vou experimentar noutro sítio. Se eu quero aqui reter estes profissionais, tenho que saber quais são o seu quadro de expectativas e o que é possível fazer dentro do público, porque nós também percebemos que isto não pode ser cada um fazer depois o que quer. Também existe esta noção da adaptabilidade e da flexibilidade. Temos que nos preparar cada vez mais para estes desafios que já os vivemos e que temos tentado ultrapassá-los sem olhar para aquilo que o Dr. Vítor estava a dizer. Gerir pessoas é olhar num sistema integrado para as várias políticas. Eu não posso olhar para a gestão de desempenho dissociada das carreiras, das questões das recompensas, porque ele é um sistema integrado. Okay? Obrigada também. Muito obrigada, professora, e muito obrigada, Dr. Vítor. Eu creio que há aqui uma questão central que ficou clara das intervenções que aqui houveram e das preocupações também trazidas aí da Assembleia, que é, obrigatoriamente, tem que se passar de uma gestão de recursos humanos para uma gestão estratégica de recursos humanos. E esta é uma questão central. Parece que tudo, não vou aqui repetir as conclusões, o que já foi dito, mas tudo o que foi aqui abordado dificilmente pode avançar se não trabalharmos efetivamente para uma gestão estratégica de recursos humanos. É claro que se podem pôr remendos, mas remendos temos andado a meter há muitos anos, não é? Remenda aqui, remenda ali, remenda acolá, porque se não houver a ausência, e esta é uma lacuna real e objetiva, a ausência de uma gestão estratégica de recursos humanos tem conduzido à situação que temos hoje. E a situação que temos hoje é uma situação grave. Grave porque é disfuncional. E como é disfuncional, facilmente o que foi aqui apontado como fatores que levam a que as pessoas se ficam ou saem, tem a ver com esta disfuncionalidade que neste momento existe e que é preciso rapidamente trabalhar no sentido de colmatar. Eu não vou levar mais tempo, quero ser 16 horas em ponto e, portanto, queria agradecer da minha parte
ao doutor Alves Pereira, Pereira Alves, eu peço desculpa, disse sempre ao contrário, mas já lá vai de anos, que eu digo sempre ao contrário o nome, já é velho, já nos capuchos dizia o nome ao contrário. E a professora Ana Escoval, que me desafiou assim um bocadinho à última da hora, e espero ter cumprido aquilo que me pediram para cumprir, e agradecer de uma forma particular aqui aos nossos oradores, porque vamos todos hoje com mais coisinhas para pensar em casa, não é verdade? E além de ter irmos para o futebol, vai ser agora. Então, boa tarde e obrigada mais uma vez pela vossa presença e pela vossa participação. Muito obrigada, professora, muito obrigada aos três, foi um gosto recebê-los. Nós vamos agora fazer um intervalo de meia horinha. Só dar um beijinho. Por amor de Deus. Vamos fazer um intervalo de meia horinha e voltamos logo depois. Então, até já.